Tá chegando o mês de agosto, mas eu vou mostrar as fotos da minha trajetória de fé que eu fiz no início do mês de julho. Eu fui à igreja Santo Expedito para participar da comunhão na missa, porque eu tinha que ir na rodoviária e na Mock Bus, tentando lá sobre carteirinha de ônibus. Então, eu fui na igreja que é da paróquia São Sebastião, na igreja Santo Expedito, aí nesse dia não teve missa. Foi no início do mês. Deixa eu ver que data que foi. No início do mês de julho. Depois eu vejo a data. Atrás da foto dá pra ver, mas não deu aqui não. Aí eu fui na igreja Santo Expedito para comungar pelo menos uma vez no mês, devido ao meu problema de saúde, e tá fazendo sessões de quimioterapia. Então, e o padre não foi nesse dia, não teve a missa. Então eu fiz umas fotos, né, um selfie lá, com as imagens que eu gosto de fazer, sempre que gosto de visitar igrejas. E aqui foi o nosso Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. Aí virou aqui a foto. Foi na igreja de Santo Expedito. Deixa eu ver. Eu com a roupa do São Carla Cutis. Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Aí sempre aparece alguém que pede: posso bater a foto para você? Veio tentando tirar selfie lá, né? Então ela bateu a foto com São próximo do Sagrado Coração de Jesus, na igreja de Santo Expedito. E depois, aí dando continuidade aqui, teve uma parte que eu não consegui salvar sobre minha trajetória de fé. Aí uma moça falou: posso tirar selfie pra você? A foto pra você? E tirou, viu? Tentando tirar, tirou. Depois eu fiz uma trajetória que eu vi que não ia conseguir comungar naquele dia. Que eu perguntei à ministra da Eucaristia, tinha que toda uma preparação, né? Ouvir o evangelho e tal. Aí eu fui tentar a Eucaristia lá. Aqui ainda imagens da igreja Santo Expedito, Nossa Senhora das Graças. Aí eu pensei, então vou lá, que eu tinha que ir na rodoviária resolver uma questão lá na MC Trans. Aí eu pensei, então vou lá na igreja, depois eu vou na igreja Santo Expedito, para ver, que como era quinta-feira de adoração, para ver se eu conseguiria também a Eucaristia, tentar novamente a Eucaristia, e eu consegui na igreja do São Judas, depois que eu fui resolver umas questões da MC Trans, fui na igreja do São Judas aqui. Aliás, aqui ainda é a imagem de São José, na igreja Santo Expedito. Aí eu pensei, vou lá na igreja de São Judas, depois que eu for na rodoviária. Aqui imagem de Santo Expedito, intercessor das causas urgentes. E aqui na minha blusa é São Carla Cutis. Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Aí eu fui continuando minha trajetória de fé pela Eucaristia, aqui imagem da Nossa Senhora Aparecida, ainda da igreja Santo Expedito. Eu continuei minha trajetória de fé pela Eucaristia, eu fui na MC Trans, tem uma mensagem lá que hoje toda a beleza da vida seja revelada com a gratuidade do amor. Aí eu fui lá na MC Trans, Mock Bus, aliás, agora Mock Bus. Desculpa, às vezes minhas mentes dão uns pequenos bloqueiozinhos, faz um pouco de confusão. Na verdade é Mock Bus, né? Não é mais MC. Aí depois eu fiquei na rodoviária, que eu fui na Mock Bus. Aí tinha um moço lá vendendo uns que ele, na verdade, ele me mostrou aqui o QR Code, para caso depois comprasse, que alguém quisesse comprar, ele estava mostrando o QR Code. Aí depois, igual o rapaz que vende, parece uns que o rapaz vende lá no hospital, de Sugodinho, que ele é da comunidade, ele representa uma casa de acolhimento, que chama Gilead, se eu não me engano, Bálsamo de Gilead, algo assim. Aí foi igual o dele, o moço também estava oferecendo lá, com mensagens cristãs. Eu tirei a foto, falei que eu tinha um rapaz vendendo no hospital, mas eu também comprei um na mão dele. E tinha toda uma torcida lá pelo Brasil, né? Tava vendendo na época da Copa. Eu com a minha faixinha verde e amarela. Não temos ainda na torcida pela Copa, né? O Brasil ainda não tinha saído. Eu fui parar na rodoviária. Tem outro vídeo que eu falo sobre a rodoviária.
E eu tirei foto desse tronco que tem lá, todo trabalhado, todo talhado nos desenhos, na arte, né? Tem outro perfil que chama Jane K-Pop Arte Música Cura. Aí tem todo todo trabalhado E lá na igreja de Santo São Judas, eu encontrei a imagem de Santo Expedito, uma oração de Santo Expedito. Então, a intercessão de Santo Expedito me acompanhou até a igreja de São Judas, que eu também tenho muita devoção à intercessão dos santos, né, da comunhão dos santos. Aí até para as propagandas, às vezes eu gosto de verificar onde que vai ter romaria e tal, eu gosto muito de observar. Aí eu tirei foto de um menino de Jesus lá, tinha uns... às vezes quando tem orações também, eu sempre gosto de ver se tem aquelas orações, eu gosto de plastificar. Eu tenho diversas orações em casa, imagem, eu encontrei uma imaginha, desplastifiquei, eu cheguei na igreja de São Judas, umas imagens, nossa propaganda, uma oração de São Judas, inclusive eu já plastifiquei ela. Aí cheguei no São Judas, estava tendo a adoração do Santíssimo, aí eu ainda tentei novamente insistir, né, mas apesar que a ministra do Santo Expedito me explicou direitinho que a gente tinha que ter todo um contexto, um momento de perdão do Evangelho para comungar, mas eu ainda fiquei naquele intuito de comungar naquele dia. Aí eu perguntei à ministra que estava lá em adoração, ela falou que no caso dela é porque até ela poderia ou fazer todo esse contexto, ler o Evangelho e tal, mas que ela estava sem a chave para onde que estava a Eucaristia. Aí nesse dia também não deu para eu comungar, lá na igreja de São Judas. Porém, eu pude ficar em adoração ao Santíssimo, porque não foi possível fazer adoração na igreja de São Expedito. Aí eu tirei umas fotos, essa aqui está invertida, eu tirei umas fotos lá com a oração de Santo Expedito, numa capelinha que tem lá, parecendo uma casinha muito bacana. Aí eu fiz a oração de Santo Expedito, cadê? Aqui na casinha onde fica a imagem de Santo Expedito, onde fica a imagem de São Judas, eu continuei com São Expedito no pensamento também. Eu sempre gosto de tirar selfie, né, das igrejas que eu visito, eu sempre gosto de visitar igrejas, eu tenho muita dificuldade de congregar num só. Aí eu continuei minha trajetória, né? Tirei a foto aqui do lado externo da igreja. E aí as mensagens, as orações que eu encontrei lá, eu até plastifiquei aqui do Sagrado Coração de Jesus, que eu encontrei na igreja, o Santo Padre Papa, né? O Papa Leão XIII, Leão XIV. Leão XIII é o que ele antecedeu, na verdade. Que eu sempre oro também pelo Santo Padre Papa, pelas vocações sacerdotais e religiosas. Aí depois eu só fui conseguir comungar um sábado, que inclusive estava tendo ofício, teve ofício nesse dia da Imaculada Conceição, como de costume todo sábado. Esse dia que teve ofício, inclusive, aí eu tirei selfie, né, como sempre, que eu tenho a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Aí nesse dia eu consegui participar da missa, consegui ainda, eu pedi a unção dos enfermos, que dizem que é bom a gente pedir. Antigamente era só para quem estava no leito da morte praticamente. Hoje a igreja mudou, pela saúde, até mesmo pela recuperação dos enfermos, é feita, a gente pode pedir o padre, em caso de doença extrema, ou qualquer enfermidade assim, que a gente, né, pode pedir também a unção dos enfermos. Então nesse dia eu tive a oportunidade na igreja que foi na Catedral, que tem a imagem de Santo Expedito, ou melhor, nossa, o Santo Expedito está intercedendo mesmo por mim, que eu sempre estou lembrando dele aqui, e aqui também na imagem da Nossa Senhora, na igreja de São Judas eu encontrei a imagem de Santo Expedito, e na igreja da Catedral tem a imagem do São Judas, e assim vai. Então é uma comunhão dos santos, é uma unidade, né? A fé que me motiva e anima nessa unidade, na intercessão dos santos, e principalmente na Eucaristia, na Sagrada Eucaristia. Aí tinha a imagem de Santa Luzia, e tinha a imagem de São Judas Tadeu, não tem, né? Fica lá de um lado onde fica o Ministério de Música. Depois, dessa vez não foi a moça que pediu para bater o selfie, não. Dessa vez eu falei, vou tomar liberdade e pedi ela para tirar uma foto para mim, porque eu não estava conseguindo fazer selfie para aparecer a imagem de São Judas, que para mim é como se fosse foto mesmo representante de uma realidade que existe, que é
o segmento, a fé nos santos, nos imitadores de Cristo, né? Que eles nos ensinam a seguir Jesus. Eu já expliquei sobre isso e me traz muita inspiração, muita motivação, porque foram pecadores e seres frágeis como nós, que chegaram a pecar, né? Mas ao mesmo tempo fortes, resilientes, e provaram que a santidade é possível, mesmo sendo o contrário de Jesus, né? Que veio ao mundo como ser humano, mas que não pecou. E os santos pecaram, mas eles provam que é possível um pecador ser santo. Então é uma inspiração muito grande chegar a ser como os discípulos, como os apóstolos, e como Paulo, que combateu o bom combate na fé e conquistou a coroa da glória. E como eu disse antes, não sei se foi nesse vídeo, aí tinha imagem de Santa Luzia, até perguntei à moça de que era, eu tomei a liberdade de pedir, ela tirou as fotos para mim, aí eu agradeci, porque não dava para eu tirar sozinha, mas eu gosto, geralmente eu ando mais sozinha mesmo, gosto de ir na igreja mais sozinha mesmo, ficar mais na minha mesmo. E aí tinha imagem de São João Batista, imagem de São João Batista, aqui, e do batismo de Jesus, Jesus ressuscitado, aqui São José, pai de Jesus, São João Batista de novo. Então eu fiz minha trajetória de fé, e nesse dia eu consegui comungar. Aí eu fiz gosto de fazer as fotos, né, como de costume, nas igrejas que eu vou, do ambiente, né, de cada padroeiro. Eu gosto de visitar igrejas. E tem os canais sobre fé, que eu vou deixar aí para vocês também seguirem. E um canal que eu tenho no Instagram, estou tendo 2 outras contas no Instagram e no Facebook, sobre fé e sobre inspirações também na fé, né, sobre arte, sobre música. E aqui a Catedral de Nossa Senhora Aparecida ainda. Enfim, nesse dia eu consegui comungar e cumprir o meu propósito de fé nesse mês. Foi na Igreja da Catedral, Nossa Senhora Aparecida, do lado externo aqui. E como estava no tema da Copa do Mundo, eu aqui nesse dia aí fora, eu pedi o moço para tirar, como eu disse, né? Acho que eu já falei sobre essa aqui. Aliás, eu não pedi o moço, ele falou assim: moça, eu posso bater para você? Às vezes as pessoas veem eu tentando tirar, se eu vejo que a pessoa confiável e tal, que eu já vi na igreja, ou alguém que eu já, né, assim, porque meu celular também, ele é meio complicado. Eu disse pro moço: se o senhor entender meu celular, porque ele a tecnologia mais velha, então só eu entendo ele. Às vezes ele trava, às vezes eu só mesmo entendo, mas ele conseguiu bater a selfie, né? E aqui eu tirei foto desse sistema lá, porque tava verde e amarelo ainda em clima de Copa do Mundo. E depois eu fui na Rainha da Paz, como eu disse, acho que eu já gravei essa parte, porque uma parte não ficou salva, eu tô tentando refazer de novo. E, enfim, eu consegui tirar a selfie e concluir esse vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais sobre fé, que eu vou deixar aí para vocês. Sobre fé, no Sugodinho, onde eu faço tratamento oncológico. Fé não é sobre sentir, é sobre confiar. Aí eu gosto de tirar, quando vejo mensagens também de motivação, né? Aí eu tiro foto, principalmente das imagens representando a minha fé, que é como se fosse a capa de um livro, porque através daquela história ali tem todo um contexto, toda a história, por exemplo, de Nossa Senhora do Carmo. Eu vejo Nossa Senhora do Carmo, então eu lembro de todo aquele contexto que está por trás da história, da aparição dela. Então, uma imagem diz muito, né? Apesar que nós não somos idólatras, nós não adoramos imagens, nós veneramos, e porque a imagem é como se ela dissesse muito Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, dizendo quanto ele nos ama, com a sua chama ardente de amor. Então vai me lembrar do amor espiritual verdadeiro, real de Jesus Cristo. Então é como se fosse a capa de um livro, porque tem todo um contexto por trás da história dos santos. Tem todo um segmento, nos estimula a seguir a fé em Cristo e em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E aqui eu tirei, nesse dia eu estava meio triste, porque eu tinha recebido a notícia que eu ia continuar o tratamento da quimioterapia, quando eu achei que já tinha encerrado. Aí esse é sobre os tumores, o que está no pulmão, apareceu 2 pequenos de um lado e tem um que está crescendo. Então, esse dia eu tirei assim, meio que quando eu vou fazer quimioterapia tudo de novo, dá uma sensação de impotência, de que você tentou, remou, nadou e não morreu, perdão, Senhor. Eu creio muito que o Senhor é Deus da vida, que Ele pode me restituir e restaurar também a minha saúde. Mas é como se tivesse sido em vão cada esforço, porque eu vou ter que fazer
quimioterapia ainda em menos tempo, com mais intensidade. Então, nesse dia, eu estava meio abatida, eu fui almoçar no restaurante. Porém, eu mesma não me deixo bater, o abatimento, ele não me deixa para baixo, porque eu mesma sou como se fosse autodidata em me autoajudar. Então, quando eu sinto que, às vezes, nem mesmo as palavras das pessoas que tentam me ajudar, alguns, ao contrário, me fazem sentir esse clima de hostilidade em vez de motivação, ou o contrário, de julgamento, eu tenho esse dom de, como se eu fosse autodidata, mas na questão da autoajuda. Então, nesse dia que fui num restaurante que tem perto de Sugodin, que às vezes tem dias que a gente almoça lá e tal, eu tirei lá também um lugar assim, que eles colocam as imagens, Jesus, Maria e José, minha família, você. Então, eu tomei a liberdade de tirar também, porque andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Aí depois eu continuei. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Jesus é a luz do mundo. Mas depois eu já estou fazendo a quimioterapia e cada vez a gente vai criando resiliência, né? Como uma árvore, vai criando resistência. Pode bater o vento, bater tempestade, bater... às vezes eu me abalo muito sentimentalmente porque eu sou muito hipersensível. Então, por isso, às vezes eu prefiro andar só, porque às vezes... Tem coisas que às vezes as pessoas pensam que está me motivando, está me deixando mais para baixo, está me fazendo me sentir mais triste, né? Eu não vou dizer aqui, mas deixa para lá, enfim. Cada dia é um novo dia, uma nova oportunidade que Deus dá. São Geraldo, ele queria se tornar seminarista. Aí ele não podia porque ele tinha uma enfermidade muito grave. Então, ele sempre tentava não conseguir. Então, muitas vezes a gente quer fazer a obra e tem vontade de fazer a obra e sede, mas ele tem as limitações e as barreiras. Então, eu fiz um propósito de algo que eu estou precisando fazer. Eu fiz um voto aqui, mas depois eu só vou cumprir quando der certo. Vou falar o que é. Aqui, Santo Antônio, que é algo que é uma enfermidade que pode impedir, que depende de uma certa resolução para que eu consiga cumprir alguns propósitos de fé relacionado a algo sobre saúde. E que Nossa Senhora Aparecida, né? Que foi na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Aqui a Via Crúcia, que eu gosto de filmar também quando eu vou nas igrejas. E os anjos, né? Os anjos, aqui é o Santíssimo Sacramento mais importante, onde fica o sacrário, o Santíssimo Sacramento no altar. Aqui o altar, aqui o Santíssimo Sacramento de novo. Eu gosto de fazer selfies no altar e na igreja, sempre que eu vou, eu gosto de tirar foto. E aqui a catedral do lado externo. Tem um plano de reforma da catedral que eu vi lá. E aqui eu tirei foto do lado externo. E, enfim, nesse dia eu consegui comungar. Finalmente eu consegui comungar e cumpri meu propósito, que eu fui na terceira igreja que eu fui em busca da comunhão, mas nesse dia deu certo. Depois eu vou ver a data aqui que foi. Eu tenho o que eu gravei aqui da catedral, tem a data, mas os outros dias que eu fui em Santo Expedito, acredito que eu não tenho certeza sobre a data, mas eu vou verificar, que foi no início de julho. E aqui eu tava lá tentando tirar selfie com o cruzeiro. O cruzeiro passou um senhor, um moço, acredito que frequenta a igreja. Tava com texto, se não me engano. Aí ele falou assim, deixa que eu tiro pra você. As pessoas têm essa gentileza, né? Eu tentando tirar lá. Aqui eu uso bolsa de colostomia. Aí eu tenho uma cinta aqui. Evita a exposição direta visível da bolsa. Então, aí eu tenho dificuldade de locomoção. Algumas pessoas perguntam, seu problema é na perna? Não sei, porque eu fiquei com alguns problemas na parte nas nádegas, né? Tenho dificuldade de locomoção devido também devido à quimioterapia. Às vezes eu ando lento, às vezes eu ando meio com os passos desconfigurados, como eu costumo dizer. As pessoas sempre me questionam sobre isso, mas eu não iria inventar uma coisa grave sobre enfermidade, sobre sequelas que tenho de quimioterapia, que é um tratamento forte. Tem pessoas que saem andando normal, mas eu desde a normal entre aspas, né? Não tem ninguém que sai normalzinho,
do processo de quimioterapia. Aí, às vezes, eu saio mancando um tempo, andando meio desconfigurado, não ando mais normalmente como eu andava antes, nos passos que eu andava antes. Também, mas enfim, não vou ficar me justificando, né? Eu só devo satisfações a Jesus Cristo mesmo. E Ele sabe das minhas lutas, dos meus sofrimentos e das minhas vitórias diárias. Um dia de cada vez, cada dia é uma oportunidade que Deus dá. Aí depois eu fui lá na Rainha da Paz, que é uma loja de artigos religiosos. Aí eu fiz um selfie com os santos que estavam lá, os santos juninos. Aí apareceu São João Batista, e aí, galera? São João Batista, Santo Antônio de Pádua e São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, santos juninos ainda. Aí tem um rapaz lá sentado, ele falou assim, você quer tirar foto aqui? Aí eu falei assim, não. Aí depois bem que eu tava querendo, eu fiquei sem graça de falar pra ele sair, depois eu falei assim, desculpa, eu quero sim. Então eu tirei as fotos perguntei ao pessoal da loja primeiro se eles não se importavam, e tirei as fotos com santos juninos. Enfim, depois eu vi uma moça lá no centro, que ela mostrou que enfim, foi isso, minha trajetória de fé. Pai tá cuidando enquanto você ora, enquanto você adora.